Boa noite a todos. Que a paz de Deus continue conosco, nos nossos corações, no nosso ambiente. O nosso irmão Cristiano, o nosso irmão Cláudio vai cantar a música do Padre Germano, junto com o Tiago. São gêmeos e Obrigado, Tiago. Obrigado, Cláudio. O nosso irmão Cristiano vai fazer a leitura de uma mensagem para a gente preparar o ambiente para a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Pai Jesus esteja em nossos lares, em nossos corações. É uma parte do item 100 do livro Pão Nosso, do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que ele nos diz: rendamos graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está na carta de Paulo a 1 Tessalonicenses 5,18. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejado. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento,
nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque esse item 100 nos remete, no meu entendimento, em todos os momentos da vida que nós temos, não só na abundância, mas na falta também, na escassez, nos momentos de tristeza, nos momentos que a gente se sente perdido, sem chão, sem uma salvação, sem uma luz, nós devemos enxergar uma luz no fim do túnel e observar que tudo que vem de Deus é para o nosso aprendizado. Quando a gente está bem, está feliz, está com saúde, a gente até esquece de agradecer, né? Mas quando a gente está na dificuldade, a gente costuma o quê? A ter mais pensamentos negativos, a poder ter mais, rogar mais pragas, de poder esbravejar, reclamar de tudo. Só que a gente se esquece de ver que acima de todas as dificuldades a gente tem um Deus maior que nos protege. Tem Cristo Jesus, que é o nosso modelo e guia, que nos ilumina, que está do nosso lado. Então a gente é preciso estar atento, estar perceptível, porque muitas das vezes a gente se afasta de Deus, de Jesus, da espiritualidade, pelo ódio, pelo rancor, pelo medo. Então, assim, demos graças a Deus, mesmo pelas dificuldades que a gente não consegue entender, seja um golpe, seja uma intriga, uma desilusão, a gente tem que passar aquele momento. Nós que não somos seres humanos, estamos passando experiências espirituais na Terra, encarnados, então nós temos ainda um mundo de provas e expiações que a gente precisa resistir a essas tentações e saber ver o lado positivo. A gente tem que se permitir um dia ou outro, né? A gente ter um luto, ter a tristeza, ficar chateado, mas de imediato a gente tem que lembrar que acima de todo e qualquer problema existe um Deus bem maior que está pronto a nos socorrer. Então, vejamos a luz no fim do túnel e temos a certeza de que a misericórdia divina é para todos. Muito obrigado, boa noite. Bom, vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus. Em primeiro lugar, vamos agradecer. Agradecer a Deus por mais um dia. Agradecer ao Pai por essa oportunidade. Chegamos à noite, chegamos nessa casa abençoada. E mesmo que o dia tenha sido muito difícil, e mesmo que nossos problemas não tenham sido resolvidos, Deus abriu essas portas para nos acolher, para nos socorrer, como um pronto socorro para as nossas enfermidades do corpo e da alma, um pronto socorro para nos socorrer das nossas angústias e como uma escola onde estamos sempre aprendendo os ensinamentos de Jesus, a aceitação das dificuldades através da compreensão. Obrigado, Pai, por essas portas estarem abertas para nos receber. Obrigado, Jesus, bom e amado Mestre. Obrigado, Germano, por estar conosco mais uma vez. Há 91 anos que essas portas se abriram. Estás conosco. E hoje, singelamente, vamos fazer um estudo, um pouco desse grande homem e dessa grande alma, que é Padre Germano. Que Padre Germano e a espiritualidade possa amparar nossa querida irmã Mara, possa nos ajudar a que possamos passar aos presentes encarnados e desencarnados um pouco daquilo que Padre Germano ensinou a todos nós. E assim, Pai, agradecidos por esse momento e essa oportunidade, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião e o nosso tema é uma homenagem muito singela ao nosso querido Padre Germano e que ele, com a sua falange, nos ajude a trazer um pouco da sua história, daquilo que ele tanto fez por todos nós. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Jesus esteja conosco. Então, já não é a primeira vez que eu falo sobre o Padre Germano, mas aí nós tivemos essa ideia. Por favor, se não estiverem ouvindo, faça um sinalzinho para eu poder falar mais alto, que já falaram que eu falo muito baixo, então
Então, nós tivemos essa ideia, porque tem muita gente nova na casa e que não conhece o Padre Germano. Quem é antigo já escutou isso, mas né, nós gostaríamos que conhecesse essa alma, esse espírito maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de ler o livro, que vai se apaixonar com certeza, como disse a Lourdes, né? Vai se apaixonar. Bom, aí aqui eu começo com uma pergunta. O que aconteceu no dia 1º de janeiro de 1932? Quer dizer, foi o dia em que a nossa casa foi fundada, dia 1º de janeiro de 1932. Pleno ano novo, né? Início do ano novo. Aí nesse dia, quando os nossos dirigentes se reuniram, um espírito apareceu, se apresentou, e dizendo que era o mentor espiritual da nossa casa. E quem era ele? Padre Germano. Então, quer dizer, vamos lá. Aí, outra pergunta, quem é Padre Germano? Né? Como é que um sacerdote católico pode ser o mentor de uma casa espírita? Né? Muitas pessoas perguntam isso. Isso é a curiosidade de muita gente, né? Pois é. Mas padre na casa espírita, no centro espírita, né? Pois é. A gente vai conhecer um pouco da história. Então, o Padre Germano foi um sacerdote, um padre, né, um sacerdote católico, que viveu entre os séculos 18 e 19, entre a França e a Espanha, mais ou menos, e teve uma infância assim, muito, muito triste, né? Ele tinha objetivo, né? O objetivo do Padre Germano era consolar os humildes, ajudar os necessitados, amparar todos, assim. O objetivo dele era seguir os ensinamentos de Jesus. E foi o que ele fez a vida toda. Sofreu muito, mas ele seguiu os ensinamentos de Jesus. Aí, como eu falei, ele teve uma infância sofrida. Aos 5 anos de idade, o pai dele pegou ele, botou ele para fora de casa e falou: você já tem idade suficiente para se cuidar. Uma criança com 5 anos, né? Aí ele... Pois é, bem triste, né? Ele ficou vagando, ficou morando em alguns lugares, até que ele foi parar numa colônia de pescadores. E nessa colônia ele começou a prestar alguns serviços para esses pescadores e tudo, até que num determinado... Deixa eu até passar aqui que eu já... Até que num determinado dia, ele foi parar no convento dos monges penitentes, e justamente na biblioteca. Ele ficou encantado, ficou admirado com aquela biblioteca e tal. E o monge lá, por ver a inteligência dele, o interesse dele, tudo, esse monge resolveu acolher ele no convento, né? Cuidar dele, ficar com ele lá. E aí ele viveu a vida dele lá. Aí é uma frase que eu gosto muito, ele saciou a fome dele de comida, a fome dele de abrigo. Oi? Então, aí eu falo, o principal ali que ele queria era o conhecimento, era a sabedoria, e ele encontrou tudo isso ali, né? Mas, assim, o Padre Germano viveu aquela vida ali com ele, teve abrigo, teve tudo, mas ele não tinha carinho, que uma criança precisava, ele não tinha aquele carinho de ninguém, era aquela vida austera, rígida, e as companhias dele eram 2 cachorros, Zoa e Leão, um casal de cachorros que ele vivia com eles, e algumas crianças. Ele adorava ficar no meio das crianças. Aí quando foi, né, ele chegou a época dele, se ordenou padre e tudo, e quando ele se ordenou e que teve a primeira paróquiazinha dele, ele recebeu de presente o Sultão, que esse cachorro foi muito importante na vida dele, né? Que era filho da Zoa e do Leão. E em muitas histórias aqui o Sultão é muito importante, é muito marcante a história dele. Aí o Padre Germano, ele era contra muitas coisas que a igreja pregava. Ele debatia, ele era contra, ele reclamava, ele falava, ele batia de frente. Ele não queria saber, ele não concordava, por exemplo, com o celibato. Ele não concordava que a igreja recebesse dinheiro e fundasse mais igrejas. Ele achava que aquele dinheiro era para ajudar os pobres, para ajudar os necessitados. Então, ele batia muito de frente com isso
e ele estava causando muitos problemas para... Foi perseguido bastante por causa disso. Exatamente, e era mandado assim para vários lugares, né? Aí aqui é o seguinte, por falar claramente o que pensava quanto aos preceitos e dogmas da igreja, né, uma autoridade lá do clero chega para ele, vem conversar com ele, fala para ele que se ele seguisse o caminho direitinho, tudo que a igreja pregava, e não reclamasse, não fosse contra a igreja, que um dia a cadeira do Papa estava reservada para ele. Aí ele diz o seguinte, eu quero deixar claro aqui que eu vou ler alguns pensamentos do Padre Germano, que estão no livro, para que a gente possa entender como o Padre Germano pensava. Aí a gente vai entender por que o padre católico, né, virou um mentor espiritual de uma casa. Então ele diz assim: agradeço os vossos conselhos, mas eu amo a igreja e por isso mesmo quero arrancá-la do charco em que vive. Apenas pregarei a verdade, que é a essência do evangelho. Serei fiel à igreja sem trair meus sentimentos. Ele gostava da igreja, mas ele não concordava com certas coisas e batia de frente com isso, e causava muitos problemas, né? Então, assim, na primeira missa dele, quando ele tem a paróquiazinha dele, na primeira missa, ele prega, já causando problemas lá, né? Aí ele já prega assim: acreditas que os sacerdotes sejam homens distintos dos demais homens, iluminados pela graça do Senhor? O sacerdote é um homem como outro qualquer, às vezes mais vicioso. Julgais que sou eleito. Fui mendigo, um enjeitado pelos pais que aos 5 anos se encontrou só no mundo. Durante anos vivi da caridade pública. Quem mais pobre do que eu? A verdade é que com toda a minha extrema pobreza, fui rico, muito rico. O remorso nunca me torturou, nunca a lembrança de uma má ação ruborizou minha fronte, e consultando o meu íntimo, nunca me acusei de uma culpa. Abracei a igreja sedento de saber, não de santidade, porque santidade não existe, é um mito. De que serve pronunciar votos que só podem cumprir à custa dos mais duros sacrifícios? Por que não pode o sacerdote constituir família dentro das leis morais? Aí, como eu disse antes, ele era contra o celibato, ele achava que o sacerdote poderia casar, constituir família, ter filhos, mas continuar seguindo ali tudo direitinho, os ensinamentos de Cristo, tudo direitinho, né? Tu queres ser a senhora do mundo e por isso te cercas de escravos. Isso aí para as damas da sociedade que, né, cercavam de escravos e ele também era contra. Tu não podes ser a esposa do Cristo porque Jesus Cristo amava a liberdade e tu queres a escravidão. Isso ele falava para as freiras que viviam presas no convento, enclausuradas, rezando. Ele achava que elas tinham que estar na rua, trabalhando, ajudando aos necessitados. Eu irei pregar o evangelho entre os humildes de coração, porque prefiro sentar-me sobre uma pedra a fazê-lo na cadeira que dizeis ser de São Pedro. Mais uma resposta para o conselheiro, né? Que a cadeira do Papa não me interessa. Então, o negócio é seguir os caminhos de Cristo. Uma coisa que ele gostava muito era estar no meio das crianças. Ele amava estar no meio das crianças porque ele dizia que, assim, quão grato me era ensinar a doutrina às criancinhas, e como me deleitava ouvir-lhe as vozes infantis, desafinadas umas, arrastadas outras, débeis ou vibrantes, todas, porém, agradáveis, porque eram puras como suas almas inocentes. Ele dizia que os adultos já estavam muito viciosos, assim como ele também não se dizia santo, ele também era, ao contrário, até ele detestava que idolatrassem ele achava que ele não era digno disso, ele era tão pecador, tão vicioso como todos os outros ali, né? Só um detalhe, por causa dessa rebeldia, né, para eles, ele foi parar numa igreja lá numa aldeia, um lugarejo. Bom, já que esse cara tem que ser padre e ele é rebelde, bota ele lá no fim do mundo, lá um lugar que não vai ter expressão mesmo, é uma aldeia pequena, pouca gente, né? Várias aldeias, até que parou numa, né? Ele foi parar lá para ser esquecido, né? Só que... Aqui, como eu falei, ele não gostava de ser idolatrado e também não suportava confissões. Ele não gostava de ouvir as confissões dos fiéis, porque ele achava que era um peso muito grande ele ter que carregar a culpa das pessoas nas costas. E quem era ele? Ele não tinha capacidade de absolver as pessoas daqueles pecados.
Então, assim, ele não suportava ouvir isso. Para ele era um martírio terrível. Aí ele era obrigação como padre, né? Ele fazia cumpria. Parte ele fazia parte dele. O ritual da igreja, as pessoas iam lá, queriam confessar e ele não podia se recusar, porque uma das funções do padre católico é atender as pessoas, né, o desabafo da pessoa ali no confessionário. Né? E para ele, aquilo era um martírio. Ele sofria a angústia das pessoas e sofria porque ele não sentia digno de estar julgando ninguém. Como é que eu vou aplicar penitência? Ou dar a solução, se vou aplicar a penitência para resolver, para que você fique purificado dos seus pecados. Ele se achava tão pecador quanto os outros. Exatamente, ele se achava tão cheio de vício, de pecado, que como é que eu vou fazer isso? Bom, aí ele dizia assim: acaso serei perfeito? Terei mais luzes que outrem, para assim me obriguem a servir de guia a uns quantos cegos do entendimento? Por que essa distinção? Se tenho pensado como eles, e como eles tenho tido paixões mais ou menos sopitadas, quer dizer, adormecidas, né? Se me vi obrigada a fugir do contato mundano, para que o coração cessasse de rugir, então para que esse empenho em pretender que a frágil argila se faça forte como as rochas de granito? Aí aqui, agora, como é que se diz? Essa fala dele agora é para mostrar que ele já tinha aquela intuição, aquela percepção de que existiam outras vidas. E aí a gente entende por que um sacerdote católico é um mentor de uma casa espírita, né? Em várias passagens, ele se refere diretamente à pessoa dizendo que a vida não termina aqui, a vida é uma continuidade. Aí ele fala mais ou menos, estou tentando lembrar mais ou menos o termo que ele fala, diz: o rico de hoje vai ser o miserável de amanhã, se não souber utilizar bem aquela riqueza. Né? Então ele já deixa muito claro, você está fazendo um monte de iniquidade, você vai voltar e vai ser responsabilizado por isso. Ele já pregava isso naquela época e contra tudo que a igreja século XVIII, XIX, ele já, né? Bom, a gente sabe, claro, né? Ele era um espírito encarnado que já tinha noção, né? Já tinha passado pelo espiritismo, no caso. Então, assim, ele só veio como padre, mas por um acaso, né? Não era pra... Aí ele dizia assim: acaso serei perfeito? Terei mais luzes que outro... Assim, não, desculpa. Senhor, inspira-me. Se mau é meu caminho, tem piedade de mim, já que meu único desejo é adorar-te na terra, amando e protegendo meus semelhantes e continuando a amar-te noutros mundos nos quais as almas estejam, por suas virtudes, mais próximas de ti. Quer dizer, ele já fala em outros mundos e que vão estar, de acordo com as virtudes de cada uma, vão estar mais próximas deles. Aí a gente já sabe os mundos, né? Mundos inferiores, de prova e expiação, regeneração, até que vão chegar próxima de Deus. Então, assim, essa noção dele já era muito forte, né? Bom, como o Giovanni já falou, ele incomodou tanto a igreja que ele foi mandado para uma vila distante e tal. E aí, numa dessas vilas, a última, né, que ele foi parar, tinha uma fonte, né? Mas embora tivesse uma fonte, as pessoas viviam muito doentes lá nessa aldeia. Então, sempre com problemas de saúde e tal. Então, o padre, vendo isso, começou a ensinar as crianças hábitos de higiene, lavar as mãos antes das refeições, lavar o rosto, tomar banhos diários. Ele foi ensinando isso às crianças e a população, aí as crianças passaram para os pais, a população foi melhorando, os problemas de saúde, né, decorrente de falta de higiene, foram melhorando, a saúde foi melhorando, e aí começaram a chamar essa fonte de fonte milagrosa. Aí, o Giovanni, aquela parte da... Aí chamou a atenção, essa fonte, né, ganhou proporções, embora fosse um lugarejo, e aí em um determinado momento, ele foi procurado lá por um superior da igreja, né, dizendo que uma família poderosa e influente e abastada queria construir um templo ali na fonte, desde que a filha deles ficasse curada.
E aí ele ficou aguardando. Aí chegou lá uma senhora, a família tinha família, mas que chegou lá na aldeia uma senhora com a filha doente, e a ideia era a filha ficar curada com a água da fonte. Mas, na verdade, a história não era bem essa, né? A igreja, a proposta da igreja era essa senhora dar dinheiro para a igreja, construir um templo novo, porque o templo dele estava bem ruim, e eles iam cobrar pela água. Mas a história era muito mais grave do que isso. Aí o padre Germano, naturalmente intuído pela espiritualidade, que a gente percebe pela leitura, que ele era intuído, ele tinha percepções. E aí ele um dia vai conversar com a mãe. E a mãe se confessou para ele. Falou que, na verdade, a doença da filha dela era a gravidez. E ela estava grávida do irmão dela, que era irmão por pai de pai. E aí, qual era a proposta? A gente, quando nascer, a gente vai matar a criança, vai enterrar junto da fonte e vai construir o templo. E aí ela vai voltar curada. O padre Germano falou negativo, não vai com a igreja, não vai ter templo, nem vai ter crime. Aí conseguiu convencer a família e conseguiu uma família para adotar a criança. E a criança nasceu. E aí, como era uma família muito rica, ele convenceu, ao invés de vocês construírem templo e gastar dinheiro, dá esse dinheiro para cuidar dessa criança. E a família que adotou a criança recebeu uma certa quantia de dinheiro, de modo que aquela criança pudesse ser criada com dignidade e ter um futuro melhor e sobreviver. Então, toda essa trama da Constituição, na verdade, não passava de um crime que queriam esconder e enterrar a criança onde ia ser um templo. E ele falou, nunca, mas eu não vou fazer isso, mas nunca. Não vou compactuar com isso. E a igreja, imagina, ia ter dinheiro, porque eles iam cobrar pela água da fonte. Aí já tinha ganho dimensões, a água santificada lá, a fonte da vida, né? Como se dizia, que na verdade não era nada higiene, não tinha de santo nada, né? Aí tem uma dessa história. O padre Germano fala o seguinte: tudo isso aqui foram trechos, né, foram ditados por ele no livro. Então, no livro, quem tiver a oportunidade de ler o livro, é maravilhoso. Então, vamos lá. Templos de terra, efêmeros como tudo que é terreno, não darei um passo para os edificar, porque sob suas abóbadas o homem sente frio. Cristo escolheu antes o cume dos montes e os frágeis barquinhos para neles fazer suas prédicas, provando-nos assim que a cátedra do Espírito Santo não necessita de lugares privilegiados, que para anunciar aos homens o reino da verdade, na época da justiça, bastava ver apóstolo do Evangelho. E completou: se me for possível, antes de partir deste vale de lágrimas, hei de construir uma casa, não para Deus, que de casas prescinde, mas para os pobres, para os mendigos, para as crianças órfãos, para os velhos enfermos, para todos, em suma, que padeçam do quebramento do corpo ou do espírito. Bom, essa história que a gente contou aqui, no livro, tem muitas histórias. Cada capítulo do livro é uma história que o padre Germano conta. Tem cada coisa linda. Ele ajudou fugitivos, ele escondeu, ele não entregou para a polícia, porque ele entendia que muitas pessoas ali, elas cometiam os crimes não porque eram ruins, é porque não tinham o entendimento, não conheciam a Deus, não tiveram oportunidade. Então, ele preferia catequizar essas pessoas, ajudar elas, e essas pessoas depois seguirem um caminho reto, como ele fez, né, com o homem que se escondeu lá, um fugitivo que se escondeu nas terras dele. E nisso, o cachorro sultão, ele ajudava muito. Quando ele viu uma pessoa uma pessoa assim, em apuros, em dificuldade, ele corria e ia lá para o padre Germano e ficava impaciente, até que o padre Germano ia com ele e socorria. Entendeu? O sultão foi um companheiro assim, inestimável para ele. Eles se entendiam, às vezes, só por um olhar, eles já se entendiam. E foram muitos resgates de pessoas, às vezes escondidas e enfermas, outros enfermos em outros lugares, assim, longínquos, e ele ia, e ele já conhecia, quando ele estava inquieto, ele acompanhava, e era mais um
irmão a ser resgatado, ser acolhido. Tem, o cachorro foi assim, ele e o cachorro foram inseparáveis e fizeram muita coisa boa juntos. Inclusive, foi o cachorro que levou ele até esse fugitivo no meio das grutas. Ele ajudava o Padre Germano em muitas coisas. Defendia o Padre Germano em tudo. Bom, um dia apareceu na igreja um grupo escolar, né, de meninas, né, aí foram se confessar. Aí uma delas falou para o padre assim: padre, é pecado amar um padre? Aí ele fica sem saber o que responder, né? Mas aí aquelas palavras tocaram nele, né? Aí a menina fala para ele: porque eu amo o Senhor. E ela passou a gostar do padre, e ela fala: passei a gostar do Senhor quando o Senhor realizou o casamento da minha irmã. Ela se apaixonou pelo padre e depois voltou lá e confessou para ele. Aí ele falou para ela que não poderia corresponder a esse amor, porque ele tinha um compromisso com a igreja, né? Então ele não poderia viver esse amor com ela, embora ele quisesse muito. Aquilo tocou tanto que ele passou a gostar da garota, não tirava mais ela do pensamento. Aí passaram-se os anos, eles não se viram mais e tal. Aí uns anos depois vai um homem lá chamar o Padre Germano para dar extrema unção para a esposa dele que estava morrendo. Aí quando ele chega lá, é a menina, que ele chama de a menina pálida. Dos cabelos negros. A menina pálida dos cabelos negros, esqueci dos cabelos negros. Aí ele dá a extrema unção, então, mas ela se recupera. Ela se recupera, mas fala para ele que o dia que ela morrer, ela quer ser enterrada no cemitério lá da igreja, porque já que ela não poderia estar perto dele em vida, pelo menos na morte, ela estaria junto. Então, assim, os anos passaram, ela continua a vida dela com o marido, ele como padre, e o dia que ela morreu, ela foi enterrada lá no cemitério. E toda tarde, o Padre Germano ia lá, sentava lá e ficava conversando com ela. Como ele disse, era a forma que ele tinha de realizar esse amor, né, de viver esse amor ali com ela, do lado dela toda tarde. E as crianças que viviam junto dele, quando chegava nesse horário, as crianças paravam, ficavam na porta do cemitério, enquanto ele ia lá, sentava, ficava conversando, e depois voltava e ia viver a vida dele normal. Mas aí ele sentia como se fosse assim, um alívio. Ele não pôde viver aquele amor com ela em vida, mas estava junto dela ali, né? Ele sentia que estava junto dela de verdade, atualmente sentia a presença dela. Né? Pois é. Era uma alegria para ele ali, ele sentia a realização. E quem sabe até ele via, né? Porque ele conseguia, ele tinha uma mediunidade muito forte, ele conseguia, por exemplo, perceber quando a pessoa tinha sentimentos ruins, quando a pessoa tinha sentimentos bons, ele conseguia perceber e sentir isso na pessoa. Então ele já tinha muito ali da noção da espiritualidade, ele já tinha toda essa noção. Quer dizer, ele veio como um sacerdote católico porque, como espírita, provavelmente ele não poderia, não teria tanto êxito como teve como padre, porque já que o espiritismo na época era muito cerceado, né? Exatamente, estava no início também. Em várias passagens, ele relata de ter visto espíritos acompanhando aquelas pessoas perturbadas, que iam pedir ajuda a ele, que estavam quase enlouquecendo, e ele relata que ele via lá o perseguidor, o espírito perseguidor. Então, ele tinha a mediunidade da vidência também. Agora, eu botei aqui o que é oração, porque eu achei muito bonito o que ele fala, o que é oração. Aí ele diz assim: oração é o gemido da alma e o sorriso do espírito. Ela é o queixume do aflito e o suspiro do crente. Idioma universal falado por todos os povos em relação a Deus. Oração não é palavra, é sentimento. Quer dizer, muitas vezes a gente está em aflição e não consegue nem pensar para poder fazer uma oração, né? Então, assim, só o nosso sentimento ali, Deus já sabe, já conhece nossas dores, Jesus está ali
amparando a gente o tempo todo. Então, assim, o sentimento, a oração é sentimento e não palavra. Tanto que, né, aqui a gente, né, no Espiritismo a gente aprende que você não precisa ter uma prece feita, uma oração feita. É aquilo que sai do teu coração. Você vai conversar com Deus, vai conversar com Jesus da tua maneira, do teu jeito, como se você estivesse falando com um amigo, como você achar que você se sintoniza melhor. Não é você chegar a ler uma oração e pronto, está tudo certo. Não é dessa forma, né? Bom, e o que ele pensava sobre religiões. Eu acho, aqui, quando ele fala sobre religiões, eu acho que é muito na época da Inquisição e tal, então acho que é por isso que ele fala isso. Ele diz assim: religiões, religiões, quanto sangue inocente derramado, que severas contas prestarei a Deus dos vossos iníquos feitos. Em meio a tantas amarguras, só me resta o consolo do advento da religião universal, que destruirá ódios coletivos, divergências pessoais, constituindo um só rebanho e um só pastor, unindo-os pelos laços da fraternidade. Olha quantas vezes a gente escuta isso aqui na casa, né? Que a gente espera por uma religião universal, todos vão se unir num só propósito, né? Todo mundo junto, orando por um único Deus, não é porque o Deus é único mesmo, mas assim, não vai haver aquelas divergências, não vai haver conflitos entre religiões, preconceitos. Então, assim, a gente escuta também que o Espiritismo não é o futuro das religiões, não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. De acordo com como a gente pensa, daqui a pouco vai estar todo mundo pensando também. É o que a gente, né, só espera. Pegar uma passagem, né? Tem uma passagem, uma das histórias, um bispo da igreja, eu não sei qual foi o problema que ele teve lá, e aí ele chega, e ele perseguiu muito o padre Germano, ele era um dos superiores dele que fez de tudo para prejudicar o padre Germano, e chega lá dizendo que, ele pergunta, o que você está fazendo aqui, o que eu posso servir? Estou querendo descansar um pouco e tal, e o padre Germano, com a sua mediunidade, pediu que era mentira. E aí falou para ele, não precisa ter medo não, aqui pode deixar que eu vou te proteger. Não, mas não sei o que você está falando. Aí ele mandou o sultão ficar lá de guarda mais distante, qualquer coisa você avisa. Daqui a pouco veio o sultão correndo, parecia um cavalo galopando. Estavam vindo um monte de cavaleiros lá da igreja para prender e matar ele. Aí o padre Germano vai e esconde ele numa gruta lá que só eles conheciam. Ficaram procurando ele, e aí tinha um colaborador, pelo que narra a história, que ajudava o padre Germano, e quando ele não ia levar comida, ia o cachorro lá, o sultão. Aí passou lá o período, eles foram embora. Não, aí não passou por exemplo, como um sujeito de coragem e fiel a Deus. Falaram para ele, se ele não aparecer, eu sei que você está escondendo ele, se ele não aparecer, quem vai ser levado para morrer vai ser você. Melhor você dizer onde ele está. Ele falou, eu não sei onde ele está. Levaram ele. Passou, acho que, salvo engano, 2 ou 3 meses lá num cativeiro, com a ameaça de ser morto. E aí, pela sua bondade, né, como ele não tinha muita luz, acabaram liberando ele, e ele voltou. Provaram que ele era inocente. Aí ele voltou para a sua aldeia, e aí esse bispo, né, falou, não vou embora enquanto ele não voltar. E aí agradeceu muito a ele, e aí ele deu fuga e falou para ele que ele tinha participado de várias coisas, de morte, como relato, coisa. Você vai ser igual a muitos outros que me procuram. Você vai morrer, você só fez inimigo, não vai ter uma alma para chorar por você. Aproveita a oportunidade, se ainda tem algum recurso, vai para uma aldeia pequena, serve as pessoas, ajuda, constrói alguma coisa, para que você, o dia que você for embora, você tenha gente ali orando por você junto do teu túmulo. E aí ele se disfarçou, foi embora, e passado um tempo ele mandou notícia que tinha construído família,
tinha feito amigos, tinha feito muita caridade, estava muito feliz por ter se tornado um novo homem e muito grato ao Padre Germano por ter sacrificado até a própria vida, porque ele ia morrer, ele foi levado para morrer no lugar dele. E ele falou, eu não vou entregar ninguém, se é para morrer, eu vou morrer eu, mas eu não vou entregar ninguém para morrer, porque isso não é justo, por causa da religião. E aí ele ficou muito grato, e aí imagina como elevado é esse espírito, ter essa coragem e essa sabedoria de tudo isso, né? É muito bacana mesmo. Bom, assim, agora a gente está chegando quase ao final, e aí eu gostaria de falar para vocês o seguinte, Padre Germano é um exemplo, a gente é um exemplo assim para seguir mesmo. Ele seguiu os ensinamentos de Jesus e ele também é um exemplo para a gente. Então, assim, eu fico assim até emocionada de falar, porque eu admiro, é um espírito que eu admiro bastante. Admiro muito mesmo. Eu li o livro, eu fiquei apaixonada. Quem puder ler o livro, vale a pena. As histórias são lindas. De verdade. E vai ver a grandiosidade desse espírito. Vocês vão ver a grandiosidade desse espírito. Como é bonita essa história. Aqui no centro, a gente tem, na biblioteca, a gente tem 2 exemplares. E quem tiver a oportunidade de ler, vão gostar realmente. E antes que eu esqueça, o livro foi escrito, né, eu sempre digo que foi escrito a 3 mãos. Primeiro, pelo Padre Germano, que ele foi ditando o livro a um médium sonâmbulo, e esse médium ia falando, e a Amália Domingo Soler, ela ia anotando, ela foi organizando, ela organizou essas histórias, organizou tudo. Ele ditava assim, não tinha uma ordem, ela botou em ordem cronológica, ela ajeitou tudo direitinho, e esse livro já tem, várias edições, depois eu vou mostrar aqui. Aí agora, eu queria passar para umas curiosidades, essa parte que eu mais gosto. Aqui, confundem muito o Padre Germano, nosso Padre Germano, né, com o Padre Germano da Itália. Né? Então, assim, ali, tá vendo? Esse Padre Germano, ele viveu entre 1850 e 1909. E o Padre Germano, entre 1880 e 1884, ele estava ditando as memórias dele. Então, quer dizer, quando esse padre da Itália estava vivo, o Padre Germano já estava ditando as histórias dele. O Padre Germano morreu muito antes, o Padre Germano francês, o nosso, né? Então, só para a gente saber que não são a mesma pessoa. E assim, a nossa irmã Yasmin Madeira, quando ela veio aqui, ela falou que ela esteve na Itália, ela sentiu a presença do Padre Germano. Aí eu não sei se foi o Padre Germano da Itália ou se foi o nosso Padre Germano que foi lá, né? Não sei. Bom, e aqui, assim, no livro aliás, depois que o Chico Xavier, que o Padre Germano se apresentou aqui na nossa casa como o mentor da nossa casa, um mês depois, ele ditou uma psicografia para o Chico, né, exatamente um mês depois, em fevereiro, que mais tarde foi publicada no Reformador, e mais tarde a FEB acrescentou no livro, e até o nome é Recordações, né? Está na página 367. É o último capítulozinho também, mas essa parte foi o Chico Xavier e não a Amália. Ele veio para o Brasil, né, e aproveitou o Chico. Ele veio aqui para ser nosso, avisar que era o nosso mentor, e aproveitou para passar lá no Chico. Aí, aqui, procurando umas coisas, tem uma pesquisadora chamada Marisol Castelo Branco, ela é do CPDOC Espírita, que é Centro de Pesquisas e Documentação Espírita. Ela fez uma pesquisa que ela chegou a uma conclusão de que Padre Germano, na verdade, é um pseudônimo de um outro sacerdote que viveu e tal. Aí nessa pesquisa, ela foi procurar quem era Padre Germano, mas ela não encontrou nada sobre Padre Germano. Mas ela encontrou um outro sacerdote que tinha vivido, até onde ela pôde ver, as mesmas coisas que o Padre Germano viveu nos mesmos lugares, na mesma época, fez as mesmas coisas, que as histórias batiam de um com o outro. Exatamente. Então, ela chegou à conclusão de que Padre Germano era um pseudônimo e que ele, na verdade, ele não deu o nome dele verdadeiro
porque ele poderia prejudicar muitas pessoas que, porventura, ainda tivessem encarnadas. Porque, como ele ajudou muita gente, muito fugitivo, ele poderia prejudicar outras pessoas. Então, ele não deu o nome dele verdadeiro. Não, porque também o espírito para o espírito evoluído não importa, né? Nome para eles não faz diferença. E aí, eu peguei 2 fotos para vocês verem quem é o sacerdote que ela acha que é o Padre Germano. Vocês vão olhar a fotografia. Ela acha que é São João Batista de Vianney, que foi canonizado pela Igreja Católica, né? Que então, se for isso mesmo, o Padre Germano é um santo, né? Pela Igreja Católica. E eu gostei assim, de ver como eles são parecidos. Os traços são muito parecidos. Então, quer dizer, mais uma coisa que coincide, né? Mais uma história que coincide. Bom, aí, mas isso é uma coisa que a gente não tem certeza, não pode afirmar que é isso. Mas, por tudo que ela estudou, ela não é muito parecido, né? Eu quis deixar essa foto aqui para o final justamente para a gente ver isso. Bom, e aqui eu não podia deixar de colocar uma foto da Amália Domingo Soler, que fez eu não encontrei foto do médium sonâmbulo. E aqui são algumas das edições do livro Memória do Padre Germano que eu encontrei. Provavelmente deve ter até mais, mas eu só encontrei essas. Então, para a gente ver como esse livro já foi editado, né? Quantas vezes? Aqui, né? Então, quer dizer, para a gente ver como esse livro já rodou e já foi bastante importante para a gente, né? Bom, e aqui são as referências aí dessa Marisol, quem quiser pesquisar e tal. E o poema? E o poema? Não trouxe? Leu o poema? Trouxe. O poema, eu ia falar, foi bem, Rosa, eu ia falar do poema, estou aqui esperando pelo poema. Esse poema foi feito há muitos anos. A Mara que fez. Mas aí tá muito infantil, mas... Não é. Vamos ver, deixa a gente, cada um, fazer a sua... Isso aqui, antes de eu pensar em fazer um estudo sobre o Padre Germano, eu tinha feito esse poema. Bom, o nome é Padre Germano. Quando a vida ainda criança lhe impôs seguir determinado caminho, encontrou comida e abrigo, mas faltou-lhe o principal, carinho. Ao clero se dedicou, pois por ele foi criado, mas bem cedo percebeu que havia algo errado. A batina lhe pesava e o impedia de ajudar de forma mais coerente a quem vinha lhe procurar. Percebeu a hipocrisia dos que se diziam cristãos, que pensavam em seu benefício e esqueciam seus irmãos. Notou que sua sensibilidade era maior que o normal e percebia em cada um a predominância do bem ou do mal. Sentiu em seu coração um amor pleno e sofrido, mas dele abdicou pelo compromisso assumido. Passou pela vida sofrendo, mas alçou caminhos de luz, buscando ajudar a todos e tendo como modelo Jesus. Hoje esse espírito iluminado ampara-nos de outro plano, como nosso mentor espiritual, e chama-se Padre Germano. Não, gente, não. Gente, pelo amor de Deus. É importante, né, que a gente vê, a gente olha Jesus, mas Jesus está muito distante. E tem um exemplo aqui de uma pessoa que viveu numa aldeia, com a vida sofrida, sem dinheiro, perseguido, e a gente lê a obra dele, que naturalmente não é nem perto de tudo que ele fez, é muito pouco do que ele fez. A gente vê como nós temos potencialidade, né? Como a gente pode se melhorar, né? E ele é um grande exemplo, porque viveu muito próximo ainda da nossa realidade e com muito mais dificuldade, com certeza, do que todos nós. Então, a gente pode sim ser melhor, a gente pode sim fazer o bem, a gente pode sim a cada dia ser 1% melhor, né? Cadê a Regina? Né, Regina? Ser 1% melhor a cada dia, não é a propósito? Então, vamos então agora agradecer aos que vão assistir em casa, né? E vamos passar então agora para a segunda parte, que são os passos. Que Deus